Meus irmãos, é um grande prazer conhecer esta amada igreja, Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Brasilândia, onde eu tenho servido ao Senhor. Sei que muitos irmãos conhecem esta amada igreja de Brasilândia. Eu tenho trabalhado e servido ali, aqueles irmãos, e agradeço então o convite do reverendo Gunther e do conselho da igreja, do presbítero Vanderlei, que me recebeu, de estar nesta noite com os irmãos para transmitir, pregar a palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, leremos do versículo 13 ao 16. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Assim diz a bendita palavra do nosso Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos diante da Tua santa palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que a compreendamos e vivamos então, Senhor, de acordo com o que o Senhor requer de nós. Ilumina nossa mente e o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na história da igreja, houve um homem chamado Inácio de Antioquia. Inácio foi pastor de uma igreja chamada Antioquia da Síria, onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Inácio também teve o privilégio de ser discípulo do apóstolo João. Então, ele viveu nesta era da igreja primitiva. Em 107 depois de Cristo, Inácio foi perseguido, preso e condenado à morte. Mas qual o crime que lhe foi imputado? Pregar a palavra de Deus. Inácio também havia se recusado a dobrar-se diante dos ídolos romanos. Então, ele foi condenado a ser lançado no Coliseu, em Roma, com os leões famintos, como uma pena capital, porque ele havia se comprometido em permanecer fiel à palavra de Deus.
Diante, então, desta sentença inapelável, Inácio, este pastor, bradou as seguintes palavras: Ó Senhor, graças te dou por haver me honrado com o mais precioso sinal do teu amor e permitido que eu seja acorrentado por teu amor. Eu sou o trigo de Deus. Deixe-me ser moído pelos dentes das bestas feras, para que eu seja achado o puro pão de Cristo. Que fé inabalável, meus irmãos. Ora, o que faz com que alguém dê graças a Deus, mesmo diante da morte iminente? O que faz com que alguém louve, renda graças a Deus, mesmo sofrendo por causa da sua fé? A carta pastoral e amorosa de Tessalonicenses nos ajuda. Sabe por quê? Porque os tessalonicenses, assim como Inácio, estavam sendo duramente perseguidos e até mortos por causa da sua fé. A igreja em Tessalônica nasceu sob perseguição. Tanto os gentios, os pagãos, os idólatras, quanto os judeus incircuncisos de coração perseguiam sistematicamente a igreja que havia sido plantada em Tessalônica. Mas ainda assim, a despeito dessas perseguições, aqueles irmãos não naufragaram na fé. Então, este é um dos motivos pelos quais Paulo dá graças a Deus nesta carta. Os tessalonicenses haviam acolhido a palavra de Deus, e essa palavra de Deus produziu fruto na vida daqueles irmãos, mesmo que ainda fossem duramente perseguidos. Portanto, o nosso tema nesta noite é razões para agradecermos a Deus nas perseguições. Razões para agradecermos a Deus mesmo diante dos sofrimentos que nós enfrentamos por causa da nossa fé. A primeira razão é porque nós acolhemos a palavra de Deus. A razão da nossa gratidão em meio ao sofrimento por causa da nossa fé é porque nós acolhemos a palavra de Deus. O versículo 13 começa dizendo: outra razão. Essa expressão aponta para o que foi dito anteriormente. Paulo já havia elencado algumas razões pelas quais ele era grato. No capítulo 1, versículo 2, Paulo agradece a Deus porque os tessalonicenses nutriam uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Então, essa ação de graças aqui, do versículo 13, é uma adição do que ele já havia comentado no capítulo 1, versículo 12. E aqui no capítulo 2, versículo 13, Paulo está retomando essa sessão de ação de graças, acrescentando outros motivos para agradecer a Deus pela vida dos tessalonicenses. O coração de Paulo estava tão grato a Deus, que ele ainda tinha outros motivos para agradecer ao Senhor. É por isso que ele diz, então, no versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E notem, irmãos, que é uma ação de graças aqui coletiva. Paulo está dizendo, nós damos graças a Deus, enfatizando que ele, Paulo, que Silvano e Timóteo, que são os autores desta carta, estavam unidos em gratidão a Deus pela vida daquela igreja em
em Tessalônica. Esta é uma ação de graças. É o tom do texto. Paulo está dizendo, irmãos, nós louvamos a Deus, nós reconhecemos o favor de Deus. E notem, irmãos, que é uma ação de graças incessante, frequente, habitual. Frequentemente, Paulo estava diante de Deus para agradecê-lo pelos Tessalonicenses. Notem que lição maravilhosa que nós temos aqui. Porque a oração e a gratidão devem caminhar juntas. Às vezes as nossas orações são carregadas de pedidos, não? Às vezes, não que seja errado, né? Nós devemos apresentar os nossos pedidos diante de Deus. Mas me parece que às vezes nós vamos diante de Deus com uma lista de desejos enorme, né? E aí, na hora de agradecer, a gente diz assim, Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. E a gente esquece das bênçãos que o Senhor tem nos dado. E, irmãos, são inúmeras as bênçãos pelas quais nós podemos dar graças a Deus, não? E nós nos esquecemos. Que o nosso coração, então, seja mais grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E quando nós nos lembramos de agradecer, geralmente nós nos lembramos das bênçãos materiais, mas nós esquecemos das bênçãos espirituais. E talvez você diga, então, Paulo, por que você está tão grato a Deus? Ele vai dizer para você, e são bênçãos espirituais. Veja a continuação do versículo 13. Então, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, então agora ele vai começar a explicar qual é essa razão da gratidão, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Até aqui, por enquanto. Então, a expressão de gratidão do apóstolo Paulo aqui é porque os tessalonicenses haviam recebido a palavra de Deus. Esse verbo receber aqui aponta para a pregação objetiva da palavra de Deus, a pregação externa da palavra de Deus. Aqueles irmãos haviam ouvido ou tinham ouvido a pregação da palavra de Deus. Quando Paulo esteve em Tessalônica, ele passou pelo menos ali 3 semanas expondo, transmitindo fielmente a palavra de Deus. Então, aqueles irmãos estavam sentados ouvindo a palavra de Deus atentamente. Esta é a ideia do texto. Irmãos, vocês ouviram com atenção, vocês receberam a palavra de Deus. A palavra foi proclamada por nós, mas diz o apóstolo Paulo, mas é de Deus. Era uma mensagem divina, era uma mensagem que provinha do próprio Deus. Uma definição histórica confessional diz que a pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. A pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. É claro que a palavra pregada não é a Escritura, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas ela é a palavra de Deus no sentido de que é o alimento espiritual de Deus para o seu povo. Então, quando o pastor, quando o pregador sobe ao púlpito para transmitir fielmente a palavra, é a palavra de Deus que está sendo transmitida, é Deus alimentando, é Deus falando com o seu povo. Eu acho, irmãos, que muitas vezes nós perdemos essa dimensão espiritual de que é a palavra de Deus. Às vezes a gente fica olhando para um lado, para o outro, olha para o celular,
Fica olhando, rapaz, que hora que esse culto vai terminar, até que horas que esse pregador vai. E a gente se esquece muitas vezes de que é Deus, por meio da sua palavra, transmitindo a nós, nos encorajando, nos fortalecendo, nos enriquecendo. Então, sim, nós devemos ter toda a atenção, redobrar a nossa atenção na pregação da palavra de Deus, porque é o alimento espiritual de Deus. E é por isso que Paulo está grato aqui. Incomum, né? A gente vê tanta ação de graças, mas eu acho que a gente, por tanto tempo de igreja, nunca ouviu alguém dizer: eu agradeço porque eu recebi a palavra de Deus. Mas Paulo diz mais, Paulo continua. Então, ele diz: tendo vós recebido a palavra, é a primeira expressão dessa ação de graças, que de nós ouvistes, que é de Deus. Aí ele diz: acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então aqui a segunda característica dessa expressão de ação de graças do apóstolo Paulo é que os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus. E o verbo acolher aqui retrata uma aceitação subjetiva, interna, pessoal, é acolher, é abraçar com o coração. Então a mensagem de Deus, ou a pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica, não ficou apenas no ouvido daqueles irmãos, mas eles abraçaram com o coração. Ela foi acolhida, o Espírito Santo trabalhou no coração daqueles irmãos. Ela, de fato, surtiu efeito no coração daqueles irmãos, porque eles creram na palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo e louvando a Deus pela vida daqueles irmãos, porque a palavra surtiu efeito, ou aqueles irmãos, a palavra de Deus encontrou guarita no coração daqueles irmãos. Ela foi internalizada pelo poder do Santo Espírito. Que alegria, irmãos, é ter o privilégio da eficácia da palavra de Deus em nosso coração. Então, nós aprendemos aqui que a Escritura, a palavra de Deus, não foi feita para ser decoração distante. Não. A Escritura não foi feita para ser aberta e deixada no Salmo 91, na sala. Não é este o propósito da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento espiritual. Querido irmão, querida irmã, como tem sido o seu manuseio da palavra de Deus diariamente? Você tem se alimentado da palavra? Você tem buscado a Deus por meio da sua leitura, por meio do seu estudo diário da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus já foi acolhida por você? Você já abraçou, você já creu que esta de fato é a palavra de Deus? Ou você só tem recebido, só ouvido, domingo após domingo, mas você ainda não recebeu a palavra de Deus? A Escritura nos fala, então, que nós devemos receber, acolher, e Paulo diz mais ainda no versículo 13, então, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, diz ele, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a palavra, agora Paulo diz, estava em ação na vida dos tessalonicenses. Ela foi implantada neles. Ela era ativa, eficiente e eficaz na vida daqueles irmãos. Ela estava agindo, ela estava operando. Em todos? Não. Naqueles que continuamente creram. Você já deve ter tido a experiência
de ser profundamente tocado pela palavra de Deus, não? É o Espírito Santo agindo no nosso coração pela palavra, fazendo com que a Escritura, com que a pregação da palavra, com que o ensino bíblico na escola dominical, fazendo com que essa palavra seja ativa em nosso coração, produz mudança, porque este é o objetivo da Escritura. O objetivo, então, aqui da Escritura não é apenas receber ou ouvir, é que ela desça para o nosso coração, porque eles acolheram, mas mais também é descer para o coração e vir para as nossas mãos, por assim dizer, porque ela produz mudança na nossa vida diária. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu louvo a Deus, ou nós agradecemos a Deus, porque vocês acolheram a palavra de Deus e ela está trabalhando em vocês. Então, meus irmãos, eu penso que o ensinamento deste versículo 13 é para nós nos lembrarmos de que não fomos nós que aceitamos a Jesus primeiro. Não fomos nós que acolhemos primeiro a palavra de Deus em nosso coração, mas primeiro Ele agiu, primeiro Ele trabalhou em nosso coração, para que nós crescêssemos que de fato é a palavra. É por isso que nós podemos dizer, e é por isso que é uma ação de graças, é por isso que a nossa oração deve ser assim: Senhor, eu te dou graças porque acolhi a tua palavra, porque o Senhor fez com que eu cresça em ti. Eu te dou graças porque eu guardei a tua palavra no meu coração. Senhor, eu te dou graças porque tu abriste os meus olhos espirituais para contemplar as belezas da tua palavra. É por isso que é uma ação de graças, porque é Deus que nos faz abrigar a palavra em nosso coração. Nós lemos na nossa liturgia, esta palavra foi implantada em nós. É Deus que agiu no nosso coração. Louvado seja Deus que trabalha em nosso coração por meio da sua palavra. Então, razões para agradecermos a Deus nas perseguições. A primeira razão é porque acolhemos a palavra de Deus. Essa palavra que trabalha em nós. A segunda razão é porque a palavra de Deus produz frutos. Ou seja, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos sofrimentos, nós acolhemos em nosso coração e essa palavra produz frutos. Nós veremos isso do versículo 14 ao 16. Paulo começa o versículo 14 dizendo assim: tanto é assim, irmãos, isto é tão verdade que vocês acolheram a palavra de Deus, é isso que Paulo quer dizer, é tão verdade, é tão inegável que ela é eficaz em vocês, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Então, observem, meus irmãos, a clara conexão de causa e efeito que Paulo está dizendo aqui. Ele passa a falar da evidência, do fruto que aquela palavra produziu naqueles irmãos, a evidência que, de fato, aqueles irmãos haviam acolhido a palavra de Deus. Qual é? Vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. A ideia aqui é de que foi resultado da graça de Deus agindo naqueles irmãos para que eles se tornassem imitadores das igrejas de Deus. Deus era o artesão trabalhando, moldando e agindo para que a igreja de Tessalônica seguisse
o exemplo das igrejas da Judéia. Mas, afinal de contas, o que esses irmãos estavam imitando? O que a igreja de Tessalônica estava imitando? Será que era a arrecadação das igrejas da Judéia? Será que era o estacionamento, a arquitetura? O que a igreja de Tessalônica estava imitando da igreja da Judéia? O sofrimento, o padecimento. Diz o texto, ainda no versículo 14, porque também vós, Paulo dizendo, padecestes da parte dos vossos patrícios, dos vossos compatriotas, dos tessalonicenses, as mesmas coisas que eles, os cristãos judeus, por sua vez, sofreram dos judeus. Os tessalonicenses estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, assim como os cristãos na Judéia estavam sendo perseguidos. O verbo padecer aqui, irmãos, aponta para uma aflição intensa, cumulativa. Não foi passageira, não foi uma aflição breve. Pelo contrário, essa aflição, esse padecimento, começou quando Paulo estava em Tessalônica. Atos capítulo 17 narra que Paulo esteve em Tessalônica pela primeira vez, plantando, inaugurando o ministério ali. E esse ministério de Paulo em Tessalônica foi tão eficaz que muitos judeus começaram a perseguir os cristãos, ficaram invejosos. Então, Paulo e os seus discípulos e os seus companheiros de ministério precisaram fugir de Tessalônica. E Paulo fugiu, então. Alguns meses depois, Paulo enviou Timóteo para aferir o estado espiritual daqueles irmãos, porque Paulo sabia que Tessalônica era uma igreja nova na fé, ele tinha alguns receios de que aqueles irmãos, diante dessas perseguições, naufragassem na fé. Então ele enviou Timóteo. Timóteo foi a Tessalônica. Timóteo olhou a igreja de Tessalônica e voltou com algumas notícias da igreja de Tessalônica. E quando a gente lê a primeira carta de Tessalônica, dá para a gente ter uma ideia do que Timóteo diz. Quer saber mais ou menos o que Timóteo disse? Ele disse assim: Paulo, aqueles irmãos em Tessalônica estão sendo perseguidos, mas continuam firmes na fé. Paulo, eles não cultuam a César, eles não adoram os ídolos, o panteão grego não é mais adorado, Paulo. Eles abandonaram, eles deixaram aquele estilo de vida pagão. Paulo, você precisa ver o cântico daquela igreja, você precisa ver o conselho daquela igreja, você precisa ver as pregações, a escola bíblica dominical, uma coisa maravilhosa. Alguns irmãos, Paulo, morreram por causa da fé. Famílias foram afetadas, perderam empregos, amizades foram desfeitas, mas eles permanecem firmes na fé. É por isso, irmãos, que o coração do apóstolo Paulo está tão grato, porque a palavra de Deus frutificou naqueles irmãos. Ela foi eficaz, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos sofrimentos, sejam quais forem. A palavra de Deus frutificou. Então, meu irmão, minha irmã, se você creu nessa palavra e ela está trabalhando em você, a despeito dos sofrimentos, louve a Deus, porque foi Ele que fez isso. Agradeça a Deus porque você é terra boa, como diz a parábola do semeador. Você ouviu, você recebeu e você está frutificando a 30, 60
e 100 por 1. Essa é a palavra que deve ser trabalhada e multiplicada, e que não são as perseguições, por mais difíceis que sejam, que possam nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Mas Paulo continua, nos versículos 15 e 16, Paulo faz um parêntese para falar dos judeus. Paulo relata aqui alguns fatos históricos do que aconteceu com os cristãos judeus na Judéia e também em Tessalônica, a perseguição pela fé. Paulo diz no versículo 15, os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Então os judeus tinham a responsabilidade na morte de Jesus. Eles mataram o verbum Dei, o verbo de Deus, e mataram os profetas, aqueles que anunciaram a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, notem o contraste. Vocês, gentios, Paulo está dizendo, acolheram a palavra de Deus. Os judeus, que eram o povo de Deus, o povo da aliança, rejeitaram, mataram o Messias, mataram os profetas. Paulo, então, está lembrando os tessalonicenses de que padecer por causa do Evangelho é identificar-se com Cristo Jesus, é identificar-se com os profetas, é estar nos caminhos de Jesus, do nosso Redentor. Mas Paulo diz ainda, como também nos perseguiram. Ele se identifica com os tessalonicenses, porque ele também estava sendo perseguido naquele momento, quando ele estava escrevendo aquela carta. Ele não estava tendo vida fácil em Corinto. Ele diz, olha, irmãos, vocês estão sendo perseguidos, eu também e os meus irmãos estamos sendo perseguidos. Mas Paulo diz que os judeus não agradam a Deus, são adversários de todos os homens. Então há um consolo aqui nessas palavras, porque ser perseguido por causa da nossa fé não significa que Deus nos rejeitou, não significa que Deus nos esqueceu, significa que nós estamos do lado de Deus, significa que nós estamos do lado de Cristo Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Esta é a ideia do texto. E o versículo 16 diz, a ponto, então os judeus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Os judeus, irmãos, se opunham à pregação da palavra de Deus. Eles não impediam, claro, a salvação, mas diz o texto que eles acumulavam a ira para si. É como se Paulo dissesse, como resultado, eles sempre acumulam os seus pecados até o limite. A imagem é de uma taça que está sendo enchida lentamente, e quando estiver completamente cheia, o julgamento de Deus ocorrerá. O cálice da ira de Deus será derramado. É por isso que Paulo diz no versículo 16, encerrando o versículo 16, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Veja o tom pesado que Paulo termina esta seção da carta. Ele começa falando de gratidão e agora ele termina falando de ira. Como assim, Paulo? Porque ele passa a falar daqueles que se opuseram à pregação da palavra de Deus. A ira sobreveio contra eles definitivamente. Aqui, a ira é um endurecimento do coração para rejeitar a palavra de Deus. Os judeus, de fato, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Messias, rejeitaram os profetas, rejeitaram os apóstolos. Então a ira sobreviria, de fato, definitivamente. A própria destruição do templo de Jerusalém, ou a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo,
pode ser identificada como um julgamento de Deus. Quando Jesus foi crucificado, os irmãos se lembram que o povo exclamou: caia sobre nós o sangue deste justo. A ira de Deus sobreveio definitivamente. E ao longo das gerações, certamente, nós podemos identificar o juízo de Deus a um povo que o rejeitou, mas haverá um julgamento final. E este é o ponto do apóstolo Paulo. Todos hão de comparecer diante de Deus, quer gentio, quer judeu. E se você rejeitou a palavra de Deus, você há de prestar contas diante de Deus. O ponto aqui, irmãos, é até irônico. Os tessalonicenses, que estavam fora do pacto no Antigo Testamento, acolheram a palavra de Deus. Os judeus rejeitaram a palavra de Deus. Portanto, só existem duas respostas adequadas à palavra de Deus: aceitação ou rejeição. Ou você, meu irmão, aceita a palavra de Deus e ela guarita em seu coração, ou você rejeita a palavra de Deus e a ira de Deus virá sobre você definitivamente. Esses versículos finais, então, nos ensinam que um dos efeitos surpreendentes da palavra de Deus é a perseguição. É ser perseguido por causa da nossa fé. Parece até utópico, né? Nos dias que nós vivemos, na nossa sociedade, mas talvez você já passou pela experiência de ter familiares, amigos, vizinhos, que já fizeram oposição a você por causa da sua fé. Louve a Deus por isso. Sabe por quê? Jesus disse: bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra você. Meu irmão, minha irmã, talvez você seja o único crente na sua família e sofra alguma represália por isso. Talvez no seu bairro você não seja bem quisto, porque você é um crente, mas permaneça fiel. Talvez no seu trabalho você se opõe a algumas coisas da cultura que você acha que são contrárias à palavra de Deus. Permaneça fiel, ainda que você sofra alguma oposição por conta disso. Não são as perseguições do presente momento que vão nos separar do amor de Deus. Querido irmão, permaneça fiel à palavra de Deus. Se você creu na palavra e continua crendo na palavra, a despeito das perseguições, louve a Deus, porque é Ele que nos faz permanecer fiéis diante dEle. Se necessário, Ele nos faz firmes frente à estaca, frente à fogueira, porque é Ele, pelo Santo Espírito, que trabalha em nosso coração. Sofrer por causa do Evangelho é um fruto de que você acolheu a palavra de Deus. Eu quero concluir, irmãos, lendo o capítulo 1, versículo 6, e o capítulo 5, versículo 18. Então, abre, por gentileza, a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eu tenho a impressão que quando a gente chegou à fé, a gente era mais alegre, não? A gente tinha esse reconhecimento maior
de que nós recebemos a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, meus irmãos, mesmo diante das perseguições por causa da nossa fé, vamos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.